A gente segue aqui ao vivo, 2h15. Que bom estarmos juntos. Essa é uma repercussão, expectativa desta quarta-feira sobre esta votação no Senado Federal. E eu conversei nas últimas horas com aliados do governo que seguem resistentes a esta votação no Senado Federal. Cheguei a ouvir do deputado Zé Neto que o Senado vai ter o juízo que a Câmara não teve, que o Senado vai conseguir fazer de fato da forma correta e não vai aceitar o que foi votado na Câmara dos Deputados. Qual é a justificativa de aliados do governo sobre esta votação de uma dosimetria, de rever esta condenação dos envolvidos nos atos do 8 de janeiro? É que essa é uma lei que vai ser revista e que será aplicada de forma geral, não somente para os envolvidos no 8 de janeiro, que tem uma linha, tem algo dentro desta redação que acaba contemplando até mesmo integrantes das organizações criminosas. Um grupo armado que possa cometer uma ação criminosa, ele também, em algum momento que for condenado, se o juiz entender que se deve ser aplicado para este integrante de uma organização criminosa, ele também será contemplado, diferentemente de uma anistia que contempla um grupo de pessoas envolvidas em atos, assim como esses que são considerados, no entendimento do Supremo Tribunal Federal, como atos antidemocráticos. Ou seja, os aliados do governo são resistentes, alegando que isso vai contemplar o crime organizado. Vamos, então, iniciar a rodada de análise nesta quarta-feira sobre este assunto. É o assunto da semana, é o assunto do ano. Mano Ferreira é quem está conosco em tempo real. Que honra e que alegria recebê-lo aqui. Quero ouvir, então, a sua análise e a informação só para finalizar aqui. O relator foi avisado que isso iria atender o crime organizado. A ideia do governo é de colocar na conta da oposição que sempre eles estão tentando votar algo que vai ajudar o crime organizado. Mano Ferreira, a sua análise, isso alcança somente os envolvidos do 8 de janeiro ou, de fato, abre um espaço para contemplar o crime organizado? Mano. Abre espaço perigoso, Bruno. Muito boa tarde, uma satisfação e sempre uma honra estar com você aqui no Tempo Real, também com a Márcia. Boa tarde para toda a nossa audiência. Veja como ocorre um fenômeno muito curioso com a chamada polarização afetiva. De um lado, a esquerda costuma ter uma visão geralmente mais garantista com o cumprimento de penas, falando sobre a importância da ressocialização e, com isso, das progressões de regime. Já a direita, no Brasil, historicamente, costuma ter o discurso da mão pesada, de ter uma situação mais difícil para que o regime progrida, de fazer com que as penas fiquem mais duras, mais rígidas, menos flexíveis. Só que, em nome do presidiário de estimação, seja de um lado, seja do outro, os polos se invertem. E aí o discurso da direita passa a ser que é preciso corrigir uma injustiça e, portanto, flexibilizar o cumprimento da pena, e, do outro lado, a esquerda se torna preocupada com a flexibilização do regime penal para presos de forma geral. A gente conversou com juristas ao longo das últimas semanas e eles chamam a atenção para a brecha que se abre, de fato, com a mudança do regime de progressão de penas, o que poderia beneficiar criminosos para além dos envolvidos no 8 de janeiro e na trama golpista. Então, de fato, a gente não pode fazer esse debate de forma acelerada, com pressa, às vésperas do recesso, tentando aprovar de qualquer jeito, porque o impacto vai muito além do aspecto simplesmente envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro. Há o risco que a dosimetria acabe flexibilizando a pena para criminosos condenados por outros crimes. E isso é muito arriscado e contraditório com os últimos movimentos tomados pelo próprio Congresso, que aprovou, por exemplo, a lei antifacção, que aumenta o enrijecimento das penas contra o crime organizado. A gente não pode ficar emitindo sinais contraditórios
por conta de quem são os personagens envolvidos. Numa república, o império deveria ser da lei e não dos homens favoritos de um lado ou antipáticos, né, ao outro lado. Isso precisa mudar no Brasil. Rapidamente ainda sobre esse assunto, quero ouvir a sua análise aqui mano, sobre o ano eleitoral. Estamos a caminho de um ano eleitoral. Essa votação acontece quase no apagar das luzes antes do recesso do Congresso Nacional. A votação vai ajudar este nome que for a favor a ir para uma reeleição? Esse eleitor está de olho em quem vai votar a favor e quem vota contra esta dosimetria no Congresso Nacional? Isso vai refletir diretamente nas urnas ou não, mano? Reflete sim, Bruno. A gente precisa entender o fenômeno da fragmentação do eleitorado. Então, nós temos parcelas do eleitorado altamente engajadas na esquerda, que são totalmente contrários a uma mudança da lei nesse caso, porque envolveria um benefício ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Do outro lado, na direita, nós temos uma parcela extremamente engajada que deseja ver a lei avançar. Esse tipo de eleitor, muito mais engajado, mais ideológico, mais afetivamente conectado, que acompanha o procedimento político em torno dessa lei, pode punir ou premiar a depender do posicionamento do parlamentar nessa votação. Mas veja, isso significa parcelas do eleitorado. Então, de um ponto de vista majoritário, a situação se inverte, porque a maior parte do eleitor não tem o PL da dosimetria como sua prioridade, está muito mais preocupado com a situação econômica, com como vai pagar as contas no fim do mês, com a situação do imposto de renda, dos impostos que começam no começo do ano, em ter que pagar material escolar dos filhos, está muito mais preocupado com a situação da economia e da melhoria da qualidade de vida da sua própria família, tendo isso como um critério, do que quem vai beneficiar ou prejudicar o ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas, para parlamentares, especialmente na Câmara dos Deputados, onde o que ele precisa é de uma parcela de votos, de parcela do eleitorado, porque isso já garante a sua reeleição, é estratégico se posicionar mais fortemente. No Senado, onde a disputa pelo voto é mais o voto majoritário, porque são menos senadores eleitos e a forma de eleição é majoritária, não é o chamado voto proporcional, onde é preciso, portanto, abranger uma parcela mais expressiva da sociedade, aí o incentivo para o senador se envolver diretamente nesse projeto de lei é menor, exceto em estados onde o bolsonarismo ou o antibolsonarismo é muito mais pronunciado, como é o caso, por exemplo, de Santa Catarina ou do Espírito Santo, estado de Esperidião Amin. Então, a depender do desenho e do lugar que a pessoa, que o senador se disputa votos, há mais interesse ou menos interesse na votação do PL da dosimetria. E isso explica também o porquê da postura no Senado ser diferente da postura na Câmara dos Deputados, onde o voto é mais fragmentado. As análises são diversas, a gente vai continuar acompanhando esta importante sessão que inicia logo mais. Alcolumbre já mandou recado, já deu vários sinais que não vai recuar, que a votação vai acontecer sim antes do recesso no Senado Federal. 2h24. A nossa enquete do dia é inclusive sobre esse assunto, a lei da dosimetria. Este projeto abre um espaço para que outros crimes também se enquadrem. E aí nós queremos saber a sua opinião sobre o que você acha. Se você acha que a dosimetria abre um espaço para alcançar os criminosos, vota lá na nossa enquete nas redes sociais, no YouTube, aqui o nosso chat também, o nosso número também do WhatsApp que aparece aqui no vídeo. Mande a sua mensagem. O que você acha? Se a dosimetria alcança somente os envolvidos do 8 de janeiro ou vai alcançar também integrantes das facções criminosas que acabam sendo alcançados com essa revisão de uma condenação? A gente quer saber a sua opinião.